Fala galera do canal Botafogo Digital, eu sou Carlos Albuquerque e hoje, domingo, né, temos que analisar. Aliás, eu estou desde ontem ansioso aqui para falar com vocês, porque acaba sendo uma sessão de terapia para a gente falar desse jogo de ontem, terrível jogo de ontem, né? E eu nem fiz aqui roteiro nem nada, acho que tem dois aspectos fundamentais da partida, né? Que não são ligados, mas que a gente vai ter que falar, que um é a atuação horrorosa do Botafogo, atuação apática, desinteressada, enfim, e o outro aspecto, naturalmente, o Botafogo sendo novamente prejudicado pela arbitragem, segundo jogo seguido, em que a ausência total do VAR, né, e também o erro em campo, né, do juiz, prejudica o Botafogo, tira pontos do Botafogo, né? Precisamos falar desses dois aspectos. Vamos falar primeiro da atuação do Botafogo ou da não atuação do Botafogo, né? O Botafogo parece que sofreu a síndrome de Belo Horizonte, né? Assim como o jogo contra o Cruzeiro, o Botafogo entrou na partida pensando em empatar. No jogo com o Cruzeiro, a gente deu muita sorte. O PR fez duas defesas milagrosas no final e o Botafogo saiu do Mineirão com 1 ponto. Ontem parece que o Botafogo estava com o mesmo pensamento, né? Chega em Belo Horizonte, vamos conquistar um pontinho fora. A impressão que me dá, vou tentar dar um exemplo aqui, vamos ver se vocês me entendem, né? O que eu estou imaginando em relação ao Bruno Lage. A impressão que o Bruno Lage, quando assume o Botafogo, vê a situação que o Botafogo está, muito confortável na tabela, né, com aquela gordurinha boa ali de vantagem. A impressão que dá é que o Bruno Lage, na cabeça dele, ele se vê como um piloto de Fórmula 1. Sabe aquele piloto que está liderando a corrida, né? Falta ainda, sei lá, algumas voltas pela frente, né? Algumas rodadas pela frente, mas ele está com uma folga, né? Ele está com algumas voltas de vantagem sobre o segundo colocado. E aí ele vai dirigindo, né? Na ponta dos dedos, como diria Galvão Bueno. Ele não sobe na zebra, né? Ele não entra mais forte em nenhuma curva, ele vai administrando essa vantagem, né? E a gente vendo ali que tá, né? A diferença tá baixando para o segundo colocado, mas ele vai administrando até a bandeirada final. Parece que o Bruno Lage tá com essa mentalidade, né? Ou seja, vamos empatar fora de casa e ganhar no tapetinho. Nos dois últimos jogos não aconteceu nenhuma coisa nem outra. Perdemos no Newton Santos pela primeira vez, né? Tudo bem que com erros de arbitragem, já vou falar disso já já, e não conseguimos sequer empatar com o Atlético Mineiro, que não é esse bicho papão, né? O Atlético é uma equipe que, quando começou a rodada, estava a 20 pontos do Botafogo. O Botafogo com 51, o Atlético com 31, né? Tem o Paulinho, que é um bom jogador, que vem num bom momento, né? Assim como teve o Bruno Henrique, tendo uma boa atuação no nosso jogo com o Flamengo. Mas é isso. Claro que a atmosfera era favorável ao Galo, né? O estádio novo, o estádio moderno, só o gramado péssimo, né? Mas o Botafogo abriu mão de jogar. Começa até bem ali a partida, tal, mostra que pode sim se impor contra o Atlético Mineiro, mas depois parece que desanimando com a partida, desistindo da partida, uma atuação totalmente apática do Botafogo. Tirando o lance crucial do Diego Costa, do gol do Botafogo no final da partida, o Botafogo não deu um chute sequer a gol. Isso está muito errado. Não pode depois chegar o Lage na coletiva e dizer que o Botafogo foi melhor do que seu adversário. Não foi. A partida de ontem foi uma das piores partidas do campeonato, né? Até no Sport TV, depois do jogo, foi comentado: se no Newton Santos à tarde teve um clássico eletrizante, né, entre Vasco e Fluminense, né, o 4-2, ontem o jogo lá da Arena MRV foi um dos piores jogos, né? Um jogo morno. O Filipão é muito culpado disso, porque ele é um técnico, né, sabidamente retranqueiro, né? E obviamente que o Bruno Lage tem a sua culpa, né? Se a derrota para o Flamengo e tudo que aconteceu também pós-jogo não foi suficiente para sacudir o elenco do Botafogo nessa data FIFA, né?
Porque nos treinamentos a gente via ali, estava tudo bem, né? O que a gente vê ali dos treinos no Lonier é o que a Botafogo TV publica, é o que o Instagram do Botafogo publica. O grupo é muito unido, é uma família Botafogo, nada disso mudou. Agora, eu sinto que esse time precisa ser sacudido. Eu não sei se o Bruno Lage, eu não consigo fazer essa leitura, se o Bruno Lage é o cara para sacudir esse elenco. Quando ele estreia no Botafogo, no Brasileiro, naquele jogo lá da Vila Belmiro, muita gente reclamou que achou ele muito apático à beira de campo. Eu achei que era exagero essa reclamação, que era corneta, né? Estão cornetando ele, não precisa você ter um técnico pilhado, pistola na beira de campo, né? E nos treinamentos, as imagens que o Botafogo divulgava era do Lage ativo nos treinamentos, né? Gritando, cobrando e tal. Eu começo a dar razão a quem reclamou, porque o Botafogo, líder do campeonato, precisando demonstrar uma reação, né, no jogo de ontem. Era o jogo para o Botafogo mostrar, olha, aquela derrota ali contra o Flamengo, né, foi um acidente. A arbitragem teve a sua grande parcela, né, pelo resultado. O Botafogo não fez um jogo ruim, né, era um clássico. O Flamengo jogou a vida dele naquele clássico. O título do Flamengo, né, foi vencer o jogo no Newton Santos. Então, era o momento ontem do Botafogo demonstrar: estamos firmes no campeonato, como o Botafogo vinha fazendo antes. Quando o Botafogo teve o revés diante do Goiás, o Botafogo logo demonstrou recuperação após a derrota lá na Serrinha. Contra o Atlético Paranaense, a mesma coisa. Logo o Botafogo demonstrou. Agora o Botafogo teve a graça divina de ter um período de 10 dias, ali uma semana, 10 dias, pós-derrota para o Flamengo, para se recuperar, para mostrar, olha, aquilo ali é passado, acabou. Não, o Botafogo entra em campo e simplesmente aceita o jogo do Atlético Mineiro, que jogava sem Hulk, jogava sem o Gemerson, né? O Hulk, principalmente, principal jogador do Galo, né? E aí tem o Paulinho, tem o Paulinho. O Paulinho, no gol do Atlético, já aos 35 minutos do segundo tempo, é um gol bonito, né? Ele domina muito bem a bola, de Plácido poderia ter chegado junto, teve gente que viu falha também do Adrielson. Cadê o Adrielson vibrando nas jogadas que a gente via nos outros jogos, né? Não estou botando a culpa no Adrielson especificamente, é só um recorte, né? Júnior Santos, coitado, não acerta mais nenhuma jogada, então ele vai burocraticamente ali para não errar, já com medo de errar, né? Não tenta nenhuma jogada ofensiva, né? O 1 contra 1 que ele fazia tão bem no início do campeonato. Quem se salvou ali? Tietê no meio se salvou, Eduardo. Quando o Eduardo não joga, o Botafogo não joga. Cadê uma substituição mais cedo para trocar? Já viu que o Eduardo estava ali totalmente apagado no jogo, né? O PR, tudo bem, saiu no intervalo porque teve aquela entrada, aquela pancada, né, na lombar. Mas também inseguro, algumas bolas com o pé ali, ele quase complicou. O Gatito acho até que entrou bem e isenta o Gatito de culpa no gol, tá? Eu vi gente criticando o Gatito, eu acho que o Gatito teve uma boa atuação, ainda mais considerando que ele, né, não tem tido um ritmo de jogo, atuou na Sul-Americana só. Então, assim, Marçal, precisamos falar de Marçal. Marçal também não vem bem. Mas o jogador de Premier League tem a confiança do Mister Bruno Lage. O Hugo estava muito bem, né? Então, assim, são vários aspectos, tá? Mas o que mais me preocupa é a questão do anímico. O Botafogo ficou 10 dias. Nós, torcedores, estávamos ali ansiosos para ver o Botafogo depois de 10 dias. Por que a gente não viu um time também comendo grama, mesmo que seja o pasto lá do campo de batatas, como disse o Bruno Lage depois do jogo, lá da MRV? Por que a gente não viu um time assim, vamos mostrar que a gente superou já a derrota para o Flamengo, superou a derrota e a eliminação na Sul-Americana? A gente não viu nada disso, né? Então, assim, galera, esse jogo de sexta-feira contra o Corinthians
é fundamental o Botafogo dar essa resposta que tinha que ter dado ontem. Se o Botafogo não ganhar esse jogo contra o Corinthians, tá com uma cara de empate, tá com uma cara de... O pior é isso, que aí ainda vai, tipo, né? Mas enfim, o Botafogo tem que ganhar esse jogo com o Corinthians, até porque o Corinthians já não tem muito interesse, tá ali meio de tabela, não tá muito ameaçado, um pouco só pelo rebaixamento, e deve ir com uma equipe reserva ou mista, tá? Então o Botafogo precisa mostrar essa resposta na sexta-feira. Me preocupa muito a situação, não é porque chegou a 7 pontos, até meu pai estava comentando ontem, não, mas 7 pontos ainda é uma grande vantagem. Precisaria o Palmeiras ter 3 resultados positivos, né? 3 vitórias, e o Botafogo ter 3 derrotas, né? Porque mesmo que o Palmeiras fizesse 2 vitórias e um empate, né? 7 pontos, ainda assim ele teria menos vitórias que o Botafogo. Beleza. Só que assim, preocupa a situação do Botafogo, morto em campo, desanimado, né? Desanimado, apático, né? Luiz Henrique entrou bem, até achei que demonstrou alguma vontade, mas muito complicado, muito complicado. Tiquinho ainda fora de ritmo, não teve bem também, e o Diego Costa, por mais que tivesse ali também muito marcado pela torcida do Galo, tal, errando algumas jogadas, tentando outras, é um cara que é um centroavante que está ali, né, de ofício e faz o gol do empate, né? Vamos falar um pouco aí da arbitragem para eu me acalmar. Eu achei que eu ia estar mais calmo depois de uma noite de sono, mas difícil, difícil, viu? A arbitragem, vamos lá. Preocupa, né? Depois do jogo, o Mazuco fez o que talvez ele tivesse que ter feito no jogo anterior contra o Flamengo, ir para a coletiva ao lado do Lage e falar. Então, na verdade, ele teve uma boa fala. Inclusive ele fala dos 2 jogos, ele fala do jogo passado e do jogo agora com o Atlético, e dos erros de arbitragem, né? Porque no Brasil, infelizmente, parece que tem aquela síndrome do quem não chora não mama, né? O auxiliar do Palmeiras reclamou da arbitragem, né? Algumas rodadas atrás, teve aquela fala do sistema está contra o Palmeiras. O sistema não quer que o Palmeiras seja campeão de novo, né? E parece que surtiu efeito, né? O Palmeiras vem sendo ajudado pela arbitragem nas últimas partidas, pontualmente nas 3 últimas partidas em casa. Então o Palmeiras ele perde o Dudu e a minha cachorra tá se coçando ali na cama. O Palmeiras perde o Dudu, não vem jogando bem o Palmeiras, mas vem sendo contemplado, digamos assim, com arbitragens duvidosas, né? Então o Mazuco faz essa fala, o Lage repete a fala da arbitragem, beleza. Eu vi até um vídeo agora do Lage pistola saindo de campo no vestiário, vejam o VAR, vejam o VAR. E de fato, nos 2 jogos, o que causa estranheza é o VAR não ter chamado o árbitro, né? Os gols do Flamengo, cotovelada do Bruno Henrique e ontem o Bandeira dá impedimento, o juiz ali até parecia, né, que seria analisado pelo VAR, em seguida já anulou. As falas ontem foram duras, como tinham que ser, né? O Diego Costa também se manifesta, né, já ali nos vestiários, e sempre com um teor assim, de que, poxa, parece que não tem graça o Botafogo ganhar disparado o campeonato, então para animar o campeonato, a regra agora vamos prejudicar o Botafogo, né? Claro que tem que se tomar cuidado quando se fala esse tipo de coisa, porque ninguém tem prova, enfim, não se pode também partir do princípio
de que o campeonato ele tem algum tipo de orientação, alguma coisa assim, para prejudicar o Botafogo. Mas é importante que haja essas falas. Que o Botafogo, eu já tinha dito isso aqui no canal antes desse jogo, né, sem imaginar que isso aconteceria de novo. Que o Botafogo tinha que, e não só o Botafogo, quando eu digo assim, André Mazur, Colage, os jogadores em campo, demonstrar também, né, reclamar. O Rafael, né, fez um comentário sobre o lance do segundo gol do Flamengo, né? Ah, o juiz não deu, o Klaus não deu, porque ninguém reclamou, né? No jogo com o Curitiba, o time todo reclamou e acabou sendo anulado o que seria o segundo gol do Curitiba. Então, assim, claro que o Botafogo tem que tomar cuidado com essa narrativa, né, de acusação, né? Até para não ser mais prejudicado. Daqui a pouco um Diego Costa não ser suspenso, né? Enfim, tomar uma punição, mas era importante que o Botafogo se posicionasse, né? Então são dois assuntos que acho que está muito claro que são duas coisas separadas. Uma coisa não anula a outra. A atuação do Botafogo é péssima. Se o gol do Diego Costa, né, tivesse sido validado, né, a gente ainda assim estaria aqui falando da péssima atuação do Botafogo e do empate ali, né, ao apagar das luzes praticamente. Complicado. As próximas rodadas, teoricamente, serão mais favoráveis para o Botafogo. Como eu disse, mesmo jogando fora de casa, na Arena Neoquímica, sexta-feira, o Botafogo não deve pegar um Corinthians com força máxima, né? O Botafogo se colocou numa situação de ter que vencer esse jogo contra o Corinthians, tá? Qualquer outro resultado, um empate e pior ainda uma derrota, começa a me preocupar bastante. O Palmeiras tem compromissos difíceis. Além do Boca Juniors na Libertadores, né? Jogo de ida, jogo de volta, ele vai ter os dois próximos jogos. O Red Bull Bragantino, no Nabi Abichedi, e o Grêmio na Arena do Grêmio. São duas partidas difíceis, que eu acredito que o Palmeiras pode sim perder pontos, tá? Acho que dificilmente o Palmeiras fará os 6 pontos. O Botafogo, além do Corinthians, depois pega o Goiás na segunda-feira seguinte, né? Um jogo na sexta e depois na segunda-feira da outra semana. É isso? É isso. Então, em teoria, o Botafogo tem jogos mais fáceis, tá? O momento agora é crítico, né? É de alerta vermelho. Os 7 pontos não me preocupam tanto. O que me preocupa é o Laje apático, o time apático, né? Isso me preocupa. Até o Mansur também comentou, será que ficou para trás tudo da fatídica entrevista coletiva do Laje pós-jogo com o Flamengo? Será que ali todas as arestas foram realmente aparadas? Será que ficou para trás? É uma página virada? Tem algo que a gente não sabe, né? Enfim, é isso, galera. Estamos aí chegando a 19 minutos. Quero ouvir a opinião de vocês. Eu sei que ainda estou de cabeça quente. A ideia era já ter esfriado um pouco a cabeça desde ontem, às 11 da noite, até agora, o horário que eu estou gravando esse vídeo. Mas é difícil. A gente vai ter um domingo aí de reflexão mesmo, né? E de expectativa que o Botafogo retome, né, o seu rumo no campeonato o mais breve possível. Tem que ser já na sexta-feira, beleza? Dá aquele like, dá aquela compartilhada. Tamo junto, galera. Não tem nada perdido, mas o Botafogo precisa demonstrar reação e tem que ser já, beleza? Tamo junto, valeu.